Imagine um país cercado por inimigos. As bombas caem do céu, as cidades queimam, a invasão parece inevitável. O mundo inteiro acredita que sua nação vai se render. Mas, em meio à escuridão, surge uma voz rouca, firme, inabalável. Uma voz que diz: nós nunca nos renderemos. Essa voz não era apenas um som no rádio, era o próprio espírito de resistência de um povo. Era Winston Churchill. Churchill nasceu em 1874, no luxuoso palácio de Blenheim, mas sua infância não foi tão dourada quanto os salões da casa. Filho de um político britânico, Lord Randolph Churchill, e de Jenny Jerome, uma americana brilhante e excêntrica, Winston cresceu sentindo-se distante dos pais. A solidão foi sua primeira companheira e talvez por isso tenha se tornado tão determinado a provar seu valor ao mundo. Desde cedo, mostrou paixão pela aventura. Na escola tinha notas medianas, mas sua imaginação era fértil e sua teimosia lendária. Quando entrou para o exército britânico, encontrou a adrenalina que tanto buscava. No fronte, como jovem oficial e correspondente de guerra, viu de perto o caos da batalha. Foi ferido, escapou por pouco da morte e, numa fuga cinematográfica durante a Guerra dos Boeres, tornou-se herói nacional. De repente, todos sabiam o nome Winston Churchill. Com a fama, veio a política. Eleito deputado em 1900, sua ambição não tinha limites. Logo ocupava cargos importantes e, durante a Primeira Guerra Mundial, tornou-se primeiro Lorde do Almirantado. Parecia destinado à glória. Mas veio a queda. Churchill idealizou a Operação de Galípoli, uma ousada tentativa de atacar o Império Otomano pelo mar. O plano fracassou, milhares morreram, e Churchill foi culpado. A humilhação foi tão grande que ele chegou a se alistar novamente como soldado de frente de batalha, buscando redenção com o próprio sangue. A carreira parecia arruinada. Nas décadas seguintes, Churchill oscilou entre cargos de destaque e períodos de ostracismo. Era visto como excêntrico, exagerado, até obsoleto. Nos anos 1930, enquanto Hitler ascendeu na Alemanha e a ameaça nazista crescia, Churchill gritava alertas, mas poucos o levavam a sério. Chamavam-no de alarmista. Enquanto o mundo buscava apaziguar Hitler, Churchill parecia um homem preso ao passado. Mas a história daria a ele uma segunda chance. Quando a Segunda Guerra Mundial explodiu e a França caiu, a Grã-Bretanha estava à beira do colapso. Neville Chamberlain, desacreditado, renunciou. E em maio de 1940, Churchill foi chamado para assumir o cargo de primeiro-ministro. Era o momento pelo qual ele havia esperado toda a vida. Seu discurso de posse não prometeu vitórias fáceis. Pelo contrário, ele olhou nos olhos do parlamento e disse: não tenho nada a oferecer senão sangue, trabalho, lágrimas e suor. As palavras ecoaram como aço. O povo britânico sabia que enfrentaria dias sombrios, mas também sabia que não estaria sozinho. Logo, os céus de Londres foram preenchidos por caças inimigos. A Luftwaffe de Hitler iniciava uma campanha brutal de bombardeios. Era a Batalha da Inglaterra. Se a Grã-Bretanha caísse, a Europa inteira estaria perdida. Foi nesse momento que Churchill se transformou em algo maior que um líder político. Ele se tornou a própria encarnação da resistência. Na Câmara dos Comuns, sua voz ecoava: lutaremos nas praias, lutaremos nos campos, nas ruas, nas colinas, nós nunca nos renderemos. Essas palavras não apenas levantaram a moral de um povo cansado, elas mostraram ao mundo que a Grã-Bretanha não se curvaria. Churchill não lutava sozinho. Do outro lado do Atlântico, Franklin Roosevelt era o aliado indispensável. E mesmo desconfiado, teve que apertar a mão de Joseph Stalin para enfrentar o inimigo comum. Nas conferências de guerra, em Teherã, Yalta, Casablanca, Churchill participou das decisões que moldariam não apenas a vitória, mas também o mundo pós-guerra.
No subsolo de Londres, nos War Rooms, ele passava noites em claro, sobre mapas manchados de café e cigarros, movendo divisões como peças de xadrez. Cada decisão poderia custar milhares de vidas. Cada frase, o destino de nações inteiras. Em 1945, finalmente, a guerra terminou. A Grã-Bretanha, exausta, mas livre, comemorava. Churchill era o herói da vitória e, então, perdeu as eleições. O mesmo povo que o havia aclamado decidiu que queria mudança. Foi uma derrota amarga, mas Churchill não se retirou em silêncio. No ano seguinte, fez um discurso que marcaria a história. A cortina de ferro desceu sobre a Europa. Com essas palavras, ele antecipava a Guerra Fria que definiria o século XX. Em 1951, Churchill voltou ao poder, mas já não era o mesmo. Idoso, cansado, sofria com problemas de saúde. Em 1953, sofreu um derrame escondido do público. Mesmo assim, continuou à frente do governo. Sua mente ainda era afiada, mas o corpo cobrava o preço dos anos de luta. Foi nesse mesmo ano que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Não por seus discursos, mas por seus livros de história. Churchill não era apenas político, era escritor, pintor e acreditava que a palavra podia ser tão poderosa quanto a espada. Mas o legado de Churchill não é apenas de glória. Seu nome carrega controvérsias. Suas decisões na Fome de Bengala, em 1943, são alvo de críticas até hoje. Alguns o veem como herói da liberdade, outros como símbolo de um império que já não tinha lugar no mundo moderno. Talvez a verdade esteja em algum ponto entre esses extremos. Um homem complexo, brilhante e falho, capaz de frases que mudaram o destino da humanidade e de erros que custaram vidas. Nos anos finais, Churchill se recolheu em Chartwell, sua casa no campo. Entre telas de pintura, jardins e memórias, viveu como um homem que havia visto o pior e o melhor da humanidade. Em 24 de janeiro de 1965, exatamente 70 anos após a morte de seu pai, Winston Churchill partiu. O mundo parou. Milhares foram às ruas de Londres para seu funeral de Estado. Chefes de Estado, reis, presidentes, todos prestaram homenagem. Era o adeus ao homem que tinha assegurado o destino do mundo com a força de suas palavras. Winston Churchill não foi um herói perfeito. Não foi um santo nem um vilão. Foi, acima de tudo, humano. E talvez seja justamente isso que o torna tão fascinante. Porque, quando a história mais precisou, ele encontrou dentro de si a coragem de dizer: nunca nos renderemos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E olha, já tem outro vídeo esperando por você na tela agora. Uma história tão épica quanto essa, que tenho certeza que você vai adorar. Até a próxima.